Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, me convida a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de bons e baratos de valorização para a 23ª rodada. Rodada essa que só vai ter 6 jogos, né? Tá tendo jogos de Libertadores agora no meio de semana. Semana que vem vai ter Sul-Americana, antecipação de jogos, jogos atrasados. A paz tá uma loucura e as opções estão diminutas, ou seja, temos menos opções para escalar. Não vamos perder tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, isso aqui então foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, fez 36,88. Mas a gente sabe que pontuação para esse time não nos interessa. O que vale aqui é a valorização, e nesse quesito até que fomos muito bem e valorizamos quase 9 cartoletas, certo? De maneira geral, o time de valorização foi bem, tirando algumas peças aqui, ó. Gustavo Blanco decepcionou, né? Igor Gomes também decepcionou e o Robson principalmente, tá? Os demais jogadores aqui foram muito bem. Léo Chu deu assistência. Rodrigues e Gil seguraram o SG naquela questão do 0 a 0 que eu falei bastante, né? Então, de maneira geral aqui, o time realmente foi bem. Valorizamos quase 9 cartoletas. Vamos vender nosso time aí e se embora já para a escalação. Porque apesar da rodada ser apenas sábado, vão valer apenas 6 jogos, né? Isso aqui já mostrei no time principal, mas vou mostrar de novo aqui, ó. Teve ontem, né? Atlético e Botafogo, né? Teve ontem. Vai ter hoje. Tô viajando no tempo, hoje é dia 25. Vai ter hoje Atlético e Botafogo. Vai ter hoje Curitiba e Corinthians. Amanhã Fortaleza e Goiás. E sábado, às 16 horas, Grêmio e Flamengo. Esses 4 jogos não valerão pro Cartola. Para quem não assistiu o vídeo do time principal, teremos apenas esses 6 jogos para escalar. Sendo que desses times aqui, ó, Palmeiras, Santos, Atlético, Internacional irão jogar a Libertadores. Bahia já vai jogar Sul-Americana, então tá bem complicadinha a rodada, sem contar aqui que tem times aqui como São Paulo, por exemplo, que vão ter jogos atrasados, né, contra o Ceará, enfim. Tá bem complicada a rodada, mas vamos com o que a gente tem. Simbora que não dá pra ficar chorando não. Mas rapidamente aqui, ó, venho aqui convidar vocês para participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link, tá? Um site de ligas apostadas do canal meu. Já tem 19 times para a 23ª rodada. É só vir aqui se inscrever, pagamento em cartão de crédito, transferência bancária, inclusive disponibiliza o Pix lá. Tem dúvida, é só vir aqui, ó, me chamar no WhatsApp, certo? A mensal de dezembro já está aberta também a inscrição, tá? Na última rodada tivemos recorde de times. Esse aqui é o Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. Quem quiser nos seguir lá também vai ser muito bem-vindo. Por aqui que eu boto alguns cards que eu acho interessantes para a rodada. Por aqui que eu coloco os vencedores do Ligas do Mané. Rodada passada deu 204 times, uma premiação de quase R$2.000. Esses aqui foram os vencedores. Todos já receberam a premiação, pagamento efetuado em 24 horas. Terminou a rodada, abriu o mercado no dia seguinte, né? Foi oficializada as pontuações, não tem como mudar mais. Eu vou lá, dou os resultados aqui no Instagram e pago o pessoal, tá? Todo mundo aqui já recebeu, então quem quiser jogar vai ser muito bem-vindo. É por aqui que eu atualizo os times no Instagram, é por aqui que eu boto kart, como eu falei, é por aqui que eu boto kart de arbitragem, que a gente anda com índice alto aí de acerto, tá? Inclusive o cardzinho de arbitragem deve sair hoje ou amanhã, certo? Então quem quiser aqui, ó, seguir a gente no Instagram vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto. E claro, quem quiser jogar o Ligas do Mané também vai ser muito bem-vindo. Tem dúvidas na inscrição? Me chama aqui no WhatsApp, né, que eu vou atender com o maior carinho. Vamos lá então. Feito meu jabazinho, meu comercial, né? Vamos direto aí para as estatísticas. Isso aqui é o Cartimb States, para quem ainda não conhece, ou Stats, cartimbstates.com.br. Também aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Quem quiser ainda se inscrever, dá tempo, tá? Uma única vez, um único pagamento, R$ 25,90, né? Com 10% de desconto se botar Mané Cartola tudo junto no momento da inscrição. Ver as estatísticas até o ano que vem. Inclusive já abri até a inscrição, né, de forma antecipada pro próximo Cartola, né? Então quem quiser participar também vai ser muito bem-vindo, vale muito a pena, uma das melhores ferramentas de estatísticas para Cartola do mercado, tá? Vamos lá, goleiros, né? Prováveis, que tá bem difícil, só 6 jogos, mínimo para valorizar. Vamos lá para baixo, que é o que nos interessa para o nosso time de valorização. Aqui tem alguns goleiros que chamam a atenção, certo? O Marcelo Lomba, por mais que não tenha um grande desempenho fora de casa, a média dele é 0,24, certo? E olha só, ele oscila bastante, ó. Inclusive tem mais pontuações negativas, né, do que pontuações positivas. Mas está precisando de pouco para começar a valorizar, tá? O Atlético Goianiense era um time perigoso dentro de casa, certo? Que não vinha cedendo pontos, mas nos últimos 2 jogos andou cedendo sim pontos aí para goleiros adversários.
certo? Então vejo sim o Marcelo Lobo como uma boa, por quê? Porque tá precisando fazer menos, começa a valorizar a partir de menos 2,90, isso é muita coisa para um goleiro e tem um preço razoável, custa 7,86, certo? Mas eu acredito aqui, ó, que o time do canal vai ficar com o Muriel, tá? O Muriel tem um desempenho um pouquinho melhor, tem uma média de 1,11 jogando em casa, certo? Em casa aqui, ó, tem mais pontuações positivas, né, do que negativas, certo? Vai enfrentar um Red Bull Bragantino e vinha cedendo mais pontos, né, do que o Atlético Goianiense. O Bragantino fora de casa cedia muito ponto para o goleiro adversário, apenas na última rodada aí, né, que jogou fora na 21ª, que negativou o Cavalieri, né? Só que o Botafogo anda mal, como eu falei no vídeo principal, não serve de parâmetro para ninguém o Botafogo, certo? E como o Muriel está mais barato, custa 4,62, isso é importante para a valorização. Quanto menor o preço, maior a valorização. E está precisando de menos 1,50, eu acredito que eu vou optar aí pelo Muriel, tá? Pelo desempenho dele dentro de casa, né? E por ele custar um pouco menos que o Lomba, mas vejo que o Lomba para valorização também é um goleiro que vale a pena, tá? O Praz já é um pouco complicado, já não tem um bom desempenho fora de casa. O Lucão até que dá para dar uma apostada, né? Pelo preço 1,53. Se conseguir manter o SG contra o Ceará, vai valorizar e valorizar muito, certo? Agora daqui para frente eu acho um pouco mais complicado, né? Quando o goleiro tá precisando fazer mais que um ponto e meio, daí já complica, tá? Até o John tá custando 1,63, precisando de 1,40 para começar a valorizar, é uma boa. Mas como eu vou botar o John aí no time de bons e baratos do canal, né? Eu quero dar uma diversificada, porque a rodada já tá difícil. Se começar a repetir muito jogador, daí complica mais ainda, tá? Mas eu vejo sim como boas opções aqui, ó, o Muriel e o Lomba, assim, certo? Porque estão bem desvalorizados, né? São goleiros que não estão tão caros assim, só que o Lomba tem o problema é que ele não tem uma média boa fora de casa, o Muriel já tem um desempenho um pouquinho melhor dentro de casa, certo? Eu acredito que para valorização são os melhores goleiros para a rodada, certo? Vamos botar aqui no nosso querido Cartola a última, né, a última pontuação, porque daí dá para se basear na variação e o quanto realmente o goleiro pode valorizar, certo? E realmente, ó, o Lomba e o Muriel são as melhores opções, tá? Depois vem o Praz, o Lucão, como eu falei ali, realmente é na sequência. Mas eu vou ficar nesse momento aqui pro Muriel aqui, ó. Essa negativada foi fora de casa, certo? No último jogo. E o Muriel tá com bom desempenho, vem até com uma regularidade boa, né? Ou seja, o desempenho dele tá bem melhor do que o Lomba. Ele transparece, né? Ele nos dá um pouquinho mais de confiança. Vejo o Red Bull Bragantino como um adversário perigosíssimo, um ataque muito bom ali com o Ítalo, o Claudinho, né? O Arthur, realmente é um time muito veloz, né? Mas assim até que é bom, tá? Eu quero que o Bragantino ataque bastante para o Muriel ter possibilidade de fazer defesas difíceis, né? Porque é um time de valorização, se vai sair com SG ou não, essa é outra história. Mas vai possibilitar com certeza defesas difíceis se a rodada não tá fácil, tá? Aliás, o Cartola não anda fácil para goleiro, né? Inclusive aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, goleiros, pontuação média, certo? Em termos de pontuação média, conquistados e cedidos nas últimas 5 rodadas, já mostrei isso no time principal, mas vou mostrar aqui rapidamente, tá? Vejam aqui, ó, como o John realmente é uma boa aqui, ó, tá? Mas como eu vou botar ele no bônus barato, certo? Tô dando outra opção para vocês, certo? Realmente o John é uma boa, né? O Santos vem conquistando muito ponto dentro de casa, o Sport é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. Agora eu vou dar uma olhadinha em defesas difíceis, né? Que é o que tá me fazendo, defesa difíceis, né? Goleiro não faz desarmes. É o que tá me fazendo escalar o Muriel, tá? Aqui, ó, dos times que vão jogar fora de casa, os times que mais cedem de defesa difícil nos últimos 5 jogos, tá? É o Bragantino e o Atlético Paranaense, certo? Por mais que o Fluminense não faça tanta defesa difícil, eu acho que o Muriel vai ter oportunidade sim de fazer defesa difícil nesse jogo, tá desvalorizado, né? E tem tudo para valorizar, certo? Só não vai valorizar se o Bragantino meter 2, 3 gols fora de casa, daí vai complicar para ele e eu acho que ele não vai fazer tantas defesas difíceis assim para valorizar, mas vale a pena sim, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos zagueiros para valorização, mínimo para valorização lá embaixo, que é o que nos interessa, certo? E aqui embaixo aqui, ó, me chama a atenção aqui, eu acredito que esses são as 3 melhores opções para valorização, tá? São o Léo Ortiz, o Digão e o próprio Thiago, tá? Por quê? Porque são os zagueiros que menos precisam para valorizar, são os zagueiros que têm uma faixa de preço muito boa, tá? Vamos dar uma olhadinha no Thiago. Thiago está precisando de menos 0,90 para começar a valorizar e tem uma média básica de 0,80, ou seja, ele pontua em média 1 ponto mesmo sem SG. Isso já é bom. Custa 5,44, que também é bom para valorização. Olha só, o desempenho do Thiago fora de casa só foi mal no 2-2 contra o Fluminense, quando negativou nos demais jogos, sempre te entrega alguns pontos. E é um zagueiro que, convenhamos, dos que estão jogando no Campeonato Brasileiro, é um dos que cabeceia melhor, um dos que sobe melhor na área adversária, chega muito bem de cabeça no escanteio. E o Palmeiras, por sua vez, vem cedendo alguns pontinhos aí para zagueiros. Ó, nos últimos jogos, cedeu alguns pontos, né? Palmeiras não, Vasco.
O Vasco cedeu alguns pontos sim para zagueiros, tá? Acredito que de repente pode ser uma boa sim. Inclusive o Vasco no último jogo dentro de casa passou em branco 0 a 0 contra o Fortaleza, tá? Vejo sim, né, o Thiago como uma das melhores opções para valorização, assim como o Digão também, tá? O Digão tem uma média de 4,46 jogando em casa e precisa de 0,20 para começar a valorizar. E também tem uma média básica aproximadamente de 1 ponto. Ou seja, são zagueiros que vão te entregar e custa 5,05, que também é importante o preço. São zagueiros que vão te entregar alguma coisa com chance de valorização, certo? Perceba aqui, ó, o Digão é a mesma coisa. Só negativou aqui, ó, no 2 a 1 contra o Corinthians, mas esse jogo aqui ele entrou no segundo tempo, tá? Quando ele sai jogando, dificilmente ele é negativo e geralmente consegue entregar alguns pontos, mesmo perdendo SG, certo? Vai enfrentar um Bragantino que é ofensivo, parte para cima e possibilita principalmente desarmes, certo? Ó, o Bragantino, ele até negativou alguns zagueiros sim, certo? Mas a grande maioria aqui, ó, ele cedeu alguns pontos, tá? Principalmente nos últimos jogos aí, certo? Mas como tá difícil essa rodada, com poucas opções, né? Inclusive vou dar uma olhadinha aqui, ó, em zagueiros, né? Agora sim nós vamos para desarmes. Isso eu já mostrei no time principal, mas vou mostrar de novo. Ó, o Fluminense é o time que mais desarma com seus zagueiros jogando dentro de casa. Por isso que eu acredito realmente que o Digão, o Lucas Claro são boas opções para rodada, mesmo perdendo o SG, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em pontuação média. Ó, e em termos de pontuação média, também é o time que mais pontua com seus zagueiros dentro de casa, por mais que o Bragantino não ceda muito. Então vejo sim com boas possibilidades de pontuação, inclusive de valorização, tá? Acredito sim que o Digão vale a pena, certo? Vamos dar uma olhadinha lá, que se além dos dois, se tem mais algum, como eu falei. Ó, e o Léo Ortiz, né? Vai ter um confronto complicado contra o Fluminense. O Fluminense vem subindo na tabela, né? Tinha dado uma caída, mas voltou de novo a encostar, né? Na parte de cima, tá lá, né? Z4, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A minha colinha aqui é quinto Fluminense, né? Tá encostando ali no Internacional e vai querer entrar no G4 aí, tá certo? Ó, o Léo Ortiz tem uma média de 2,55, mas é um dos zagueiros com melhor média básica, 1,34, certo? Negativou na última rodada contra o Botafogo, sim, mas fora de casa geralmente consegue fazer alguma pontuação, mesmo o Bragantino tomando gol todo jogo, né? E por que isso? Porque ele é o zagueiro que mais desarma na competição no momento. E o Fluminense, convenhamos aí, ó, negativou bastante alguns zagueiros aí nos últimos jogos, mas cedeu bastante contra o Grêmio. É o Fluminense, na verdade, o Fluminense não é um time que cede muito ponto não. Mas o Léo Ortiz, por sua vez, de repente pode valer a pena, porque se a gente colocar aqui, ó, em desarmes, porque SG tá complicado, né? Léo Ortiz, Cuesta, Veríssimo são os zagueiros disponíveis para a rodada com maior número de desarmes. Então acredito também que o Léo Ortiz pode ser uma boa aí para valorização, já que custa 7,62, está precisando de 0,50 para começar a valorizar. Tá? Aí nós temos aqui o Oliveira, o Eduardo Brock, de repente dá para dar uma apostada, até o próprio Luan aqui, né, que o sistema defensivo do Palmeiras dentro de casa melhorou, nos últimos 2 jogos aí, não vem sofrendo gols dentro de casa, tá? Mas nesse momento aqui eu vou ficar com os mais valorizados mesmo, certo? Vou ficar com o Digão e com o Thiago, uma rodada difícil como essa, não vou ficar inventando muito não, certo? Queria ir muito com o sistema defensivo do Santos, porque realmente eu acredito que o Santos é a melhor opção para a rodada, né? O Sport vem muito mal fora de casa, certo? Mas a gente não sabe ao certo qual vai ser a escalação do Santos, né? Tem que ficar ligado até sábado, inclusive vai ter live meio-dia, tá? Então eu vou com o Thiago sim, tá? Queira ou não queira, o Thiago é um zagueiro que vem tendo regularidade nos últimos jogos, negativou, né? No último, mas vinha numa crescente, para valorização isso é bom, né? E o Digão também desvalorizou aqui, mas vinha com uma certa regularidade, tá? Então eu vou escalar assim os dois, certo? Ó, o Veríssimo tá aqui escalado, é por causa do time de bons e baratos que eu vou escalar depois, certo? Por enquanto eu vou assim. Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos laterais, porque a rodada não tá fácil, né? Com poucas opções, reduz bastante. Vamos ver se eu acertei aqui na minha colinha. Vamos lá, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Vamos lá, para valorização, vamos para a parte de baixo da tabela. Vejo o Wendel como boa opção, tá? Para valorização, tá bem desvalorizado. Começa a valorizar a partir de menos 3,50. Isso é muita coisa. Entrou em campo, já tá valorizando uma cartoleta, né? Não tem boa média? Não, não tem. Tem uma média de 1 ponto fora de casa, né? Mas negativou apenas uma vez. É um cara que te entrega pouquíssimos pontos. Vai enfrentar, por sua vez, um Atlético Goianiense, né? Que veio cedendo aqui alguns pontos aí para laterais, tá? Negativou pouquíssimos. Deu bastante pontos aí para laterais, certo? Ó, o Fábio Santos fez 8,2, mas não dá para levar muito em consideração porque fez o gol, certo? O Vinha aqui, ó, fez 7,9 com 4 desarmes. De repente aqui o Wendel para valorização pode dar certo sim, né? Se o Inter vai manter o SG ou não, é outros 500, né? Não dá para saber ao certo porque o Inter, com a chegada aí do Abel aí, tá meio complicada a situação. Danilo Barcelos tá bem desvalorizado, mas tem uma média muito baixa também. Danilo Barcelos não é jogador para cartola, é um cara muito faltoso aqui, ó, já tem 4 amarelos, um vermelho, é complicado. Aqui vem uma grande opção para rodada, tá? Não só para valorização. O Bruno Pacheco tem uma média de 4,29 jogando fora de casa. Precisa de menos 0,40 para começar a valorizar e ter um bom preço.
certo? E olha só, o Bruno Pacheco é um dos laterais mais regulares do Cartola jogando fora de casa. Olhem as pontuações, mesmo perdendo, SG te entrega pontos, ó, 2.4 na 19ª rodada contra o Botafogo, né, no empate 2-2, no empate 2-2 com o Fluminense na 19ª 4.3, com 4 desarmes, é um cara que desarma muito fora de casa aqui, ó, com o Atlético Paranaense na 14ª, 5 desarmes, é um cara que desarma bastante e chega na frente, tá? Já tem assistência na competição. Então é um bom lateral sim, bastante regular, tá? E o Vasco cede bons pontos aí para laterais, tá? Cede alguns bons pontos, negativou pouco, e cedeu bons pontos aí para laterais, certo? Então eu vejo sim o Bruno Pacheco para valorização numa rodada difícil como essa, é um jogador de segurança, tá? Porque se a gente vier aqui, ó, vamos lá, vamos dar uma exploradinha aqui no nosso querido Katim State. Média básica, vamos botar laterais. Laterais com média básica. Média básica aqui é você tira o SG, o gol e assistência, as maiores pontuações do game. O que sobrar é média básica. Esses são os laterais com melhor média básica disponíveis para a rodada. Calegari 4.44, Felipe Jonathan 2.69, Dudu 2.03, Capixaba. Ó, o Bruno Pacheco é o quinto melhor lateral disponível para a rodada com média básica, tá? E realmente ele tem muita regularidade fora de casa. Então acredito que realmente aí para lateral é uma das melhores opções, não só para valorização, tá? Porque ele tem um bom desempenho fora de casa e é uma rodada difícil. De repente um cara que pode trazer alguns pontos aí com segurança, né? E tô voltando agora, de repente pode ser uma boa, tá? Contra o Atlético Goianiense para valorização. Até mesmo o próprio Pará, tá? Até mesmo o próprio Pará. O Pará tem média de 2.17 jogando em casa, não é bom não, mas precisa de 0.40 e custa apenas 7 cartoletas. Percebam que o Pará dentro de casa não negativou ainda. Te entrega pouquíssimos pontos, te entrega poucos pontos. Mas vai enfrentar o Sport, um dos times que mais cedem ponto para goleiro, para lateral e para zagueiro jogando fora de casa. Deem uma olhadinha, vou até passar devagar, ó. Deem uma olhadinha nos pontos cedidos para laterais pelo Sport nos últimos 5 jogos. É muita coisa, né, gente? Olha só. Só negativou o Nino, né? Isso lá na 13ª rodada. Tá cedendo ponto demais o Sport. Se a gente ver aqui, ó, pontuação média, conquistadas as últimas 5 rodadas, a gente vai perceber que o Sport é o time que mais cede pontos para laterais jogando fora de casa. Deixa eu dar uma olhadinha em desarme, que o Pará é um jogador que desarma bastante, né? Em termos de ceder desarme não cede muito, mas de compensação, o Santos conquista muito desarme com seus laterais dentro de casa. Realmente, o Pará tá precisando de um pouquinho mais, mas para valorização tá valendo, porque o confronto é favorável. Eu vou até mostrar aqui o confronto aqui, ó. Percebam aqui, ó, que o Santos dentro de casa tem a média de gol sofrido de 1.09. Acima de 1, isso não é bom. Mas o Sport tem uma média de gols como visitante de 0.64. Ou seja, né, uma média muito baixa, menos de 1 gol por partida. O Sport é o 13º melhor visitante, ou seja, né, o 7º pior visitante de trás para frente. Em compensação, o Santos é o 6º melhor mandante, né? O Santos está bem na competição. Percebam aqui, ó, que o Santos vem sofrendo gols quase que todo jogo dentro de casa, sim, mas é apenas um gol, sofre poucos gols dentro de casa. Inclusive, manteve SG contra o Inter no último jogo dentro de casa. Por sua vez, aqui, ó, o Sport está com uma dificuldade enorme de fazer gols fora de casa. Não fez contra o Flamengo, não fez contra o Bragantino, não fez contra o Atlético Mineiro, tá? O Sport tem muita dificuldade de fazer gols fora de casa, por isso está com uma média de 0.64. E eu acredito que 5 Pará é uma boa para valorização, até mesmo, quem sabe, para pontuação, tá? Então veja assim algumas boas opções aí, né? Mais até de laterais, né, para valorização do que para zagueiros, mas a rodada tá bem escassa, tá? Nesse momento aqui eu vou ser sincero com vocês. Queria ir com o Wendel, mas como eu vou botar alguém do Atlético Goianiense lá na frente, né? Quero ver se eu faço uma pontuação cheia, certo? Então eu vou com o Pará nesse momento. Deixa eu até ver minha... Ah, tá certo. E vou com o Bruno Pacheco, tá? Vou com o Pará e vou com o Bruno Pacheco nesse momento. Tô dobrando o Fluminense, sem pensar muito em SG, tá? Porque o Digão tem média básica boa e o Muriel tá com bom desempenho, certo? O Santos não, o Santos já é mais pensando em SG, né? O Bruno Pacheco também é um cara que não precisa tanto de SG. A gente viu que tem uma média básica boa, né? Então tô dobrando o Ceará, tô dobrando. Mas é um time de valorização. E como estão bem de valorizados, tanto o Thiago quanto o Bruno Pacheco, né? Pra mim eu já fico satisfeito fazendo aí uma pontuação aí com desarmes, enfim. Já tá bom. Se manter o SG, vai valorizar bastante. Vamos lá para os nossos meias aí, de repente para o vídeo não ficar muito longo, porque também não tem tanta opção assim, né? Vamos lá, meio campo mini para valorização. Vamos lá para baixo, que é o que nos interessa, certo? Igor Gomes está bem desvalorizado, mas eu vou abrir rapidamente aqui, ó. Não gosto muito do Igor Gomes fora de casa, né? Tá precisando de menos 1.40 e custa apenas 3.17, bem tentador, né? Mas ele tem uma média de 0.63 fora. E se a gente olhar as pontuações aqui dele fora de casa, olha só. É um cara que, né, negativou apenas uma vez, mas dificilmente te entrega bons pontos, né? Ele já joga um pouquinho melhor dentro de casa. Mas, de repente, para valorização aí tá valendo, certo? O Bahia é um time que melhorou bastante dentro de casa, é um time que não costuma ceder pontos, tá?
Mas como o Bahia vai ter um confronto aí semana que vem aí, né, da Sul-Americana, de repente pode poupar e melhorar a situação aí pro São Paulo, que tá buscando a ponta de cima da tabela, né? De repente pode valer a pena, tá? Aqui tem um jogador que eu acredito que de repente vale a pena pra rodada, tem média de 1.33 em casa, certo? Tá com preço de 8.98, tá jogando um pouco mais recuado, não gosto muito, oscila demais dentro de casa, mas vira e volta aí, consegue dar uma assistência, é um cara que vem desarmando, né? Voltou a desarmar novamente aqui, ó. Principalmente fora de casa, né? Agora ele vai jogar dentro de casa. Espero, né, que o Atlético Paranaense, né, busque o jogo para possibilitar as roubadas de bola pro Zé Rafael, né? O Atlético Paranaense, por sua vez, aí, é um time que cede pontos aí para meia, tá? Negativou alguns, mas já cedeu alguns bons pontos, né? Então acredito de repente que o Zé Rafael para valorização é uma boa sim, certo? Por que eu digo isso? Porque assim, ó, com tantos casos de Covid, com jogos de Libertadores, tá? Principalmente o Palmeiras, que teve uma baixa aí de 12, 13, 19 jogadores, sei lá. Não tem muitas opções, então acredito que realmente o Zé Rafael vai pro jogo, porque a gente tem que tomar cuidado em escalar quem realmente vai jogar, né, nessa rodada. E a Mota eu vejo com bons olhos, tá? O confronto é favorável, como a gente viu ali, o Sport não tá bem fora de casa, o Santos dentro de casa consegue geralmente confirmar suas vitórias. O Yamamoto tem uma média de 1.90 e uma média básica de 1.24, bem superior ao que ele precisa para começar a valorizar, que é 0.10. Ele custa 3.71. Se ele fizer as últimas pontuações que vem fazendo aqui, ó, vai valorizar, certo? Não é um cara que anda mitando, não, porque não deu gol, nem fez, não deu assistência, nem fez gol nos últimos jogos. Mas acredito que esse é um jogo propício para o Yamamoto, tá? Ó, o Sport realmente fora de casa cede ponto demais, tá? Cede muito ponto aí, ó. Tudo verdinho, ó. Pouquíssimos jogadores negativaram de meio campo, tá? Realmente o confronto mais favorável desses poucos para rodada aí é o Santos, tá? Só não dá para saber ao certo aí como é que o Santos vai pro jogo, né? Porque o Santos venceu ontem de 2-1 fora de casa, uma baita de uma vitória, o Marinho jogando demais, né? Inclusive o Pituca ficou olhando pro céu ali, o Marinho saiu lá da ponta direita e veio tentar tirar um gol debaixo da trave. E o Pituca, depois de o John fazer um defesaço, o Pituca ficou olhando assim pra bola pra cima, não entendi porque ele não subiu pra cabecear. Pô, o atacante adversário veio e subiu e botou pra dentro, né? É complicado, mas o John o time do Santos jogou todo bem ontem, mas o John e o Marinho arrebentaram com o jogo, tá? O Marinho pegou muito, o John pegou muito, o Marinho jogou demais. Então não dá pra saber ao certo aí como é que o Santos vai o Campeonato Brasileiro, né? Quem for jogar do Santos são boas opções sim, porque o Sport não vive um bom momento jogando fora de casa. Mas tem que ficar de olho, tá? Por isso se liga sábado, a live é 1h da tarde, tá? Veja aqui o Rodriguinho, por mais que custe 13.35, boa opção sim, tá? Porque o Rodriguinho precisa de 0.70, dá para começar a valorizar, e tem uma média em casa de 5.77, certo? E percebam aqui, ó, que as pontuações do Rodriguinho dentro de casa são muito boas, tá? Vem com uma regularidade tremenda, né? Participando direto de assistência e gol. Daí vocês vão dizer, ah, mas vai enfrentar o São Paulo. Pô, São Paulo tá buscando a liderança do campeonato. Mas olha só, o São Paulo anda cedendo bons pontos aí pra mesa, ó. E mais do que isso, se a gente verificar aqui o confronto aqui, ó. Bahia e São Paulo, o Bahia é o nono melhor mandante. Não é uma campanha tão ruim assim dentro de casa, certo? Tem uma média de gols como mandante de 1.36. E o São Paulo é o terceiro melhor visitante. Uma bela campanha fora de casa, mas tem uma média de 1.09 gols sofridos fora de casa. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Percebam aqui, ó. São Paulo faz muito gol fora de casa, né? Olha só. 3 contra o Fortaleza, 4 contra o Flamengo, 2 contra o Palmeiras. Faz muito gol. Mas também toma, tá? Ó, 2 de Fortaleza, tomou do Flamengo, certo? Tomou aqui do Curitiba, né? Manteve o SG aqui contra o Palmeiras no Clássico, né? Mas vira e volta, toma um gol. É um time que faz muito gol fora de casa. Faz muito gol São Paulo. Mas também toma muito gol, tá? E o Bahia, por sua vez, aqui, ó. Andou melhorando dentro de casa, tá? Meteu 3 no Vasco, 3 no Atlético, certo? Ganhou o jogo do Botafogo, vem melhorando dentro de casa o Bahia do ponto de vista ofensivo, tá? Então vejo sim o Rodriguinho como boa opção aí para valorização também, certo? Porque a rodada não tá difícil, então a gente tem que grudar aí nos jogadores que estão com regularidade. E o Rodriguinho tá precisando de pouco aí para começar a valorizar, sem contar que bate pênalti, né? Tem sempre um jogador de bola parada, de penalidade, de falta, escanteio, sempre vale a pena, né? Porque sempre tem a possibilidade real aí de gol ou de assistência. Igor Gomes, Zé Rafael, Gregory muito faltoso, Christian já não tem boas médias, Giamotto falei que é bom, Ferrarese vem caindo muito, vai enfrentar o Internacional aí, de repente pode valer a pena, mas eu acho que o Rodriguinho realmente é a melhor opção aí nesse momento. Ah, então para valorização aí, certo? Queria ir muito com o Igor Gomes, mas oscila demais esse menino, é meio vagalume, né? Mas de repente tem um confronto aí favorável, porque o Bahia melhorou ofensivamente, mas defensivamente também tomou alguns golzinhos aí. A maior prova disso foi fora de casa e contra o Bragantino, tomou aquela chapoletada, né? Mas nesse momento eu vou com o Giamotto, certo? Vou com o Rodriguinho. Onde é que tá o meu outro meia? Não é o Raul, não.
É o Zé Rafael, tá? Tá aqui, gente, aqui, ó, porque eu tava fazendo um testezinho aí antes do time de bons e baratos que eu vou gravar na sequência aí do vídeo aí. Vamos botar junto, tá? Mas vou até dar uma olhadinha aqui. Valorização, Zé, o Giamotti e o Rodriguinho. Por enquanto, queria ir muito com o Igor Gomes aqui, mas não sinto muita confiança nele jogando fora de casa. Dentro de casa ele até que vai bem, o menino. Tá jogando bem, mas pro Cartola não tá aparecendo tanto, tá? Vamos lá pros nossos atacantes, né? Pra gente não perder muito tempo aí. Que tem um time de bons e baratos na sequência. Atacante mínimo para valorização. Vamos aqui para a parte de baixo, tá? Aqui tem algumas boas opções, tá? O Elin de repente pode ser uma boa opção, certo? O menino só tem jogos dentro de casa, né? Mas é um jogador rápido, voluntarioso, de repente pode dar certo, mas eu prefiro o Chico, tá? O Chico tá com uma média de 2,97 jogando dentro de casa, certo? Tem uma média básica muito boa para atacante, que é de 1,51, certo? Parece pouco, parece, mas para atacante é bom, tá? Precisa de menos 0,60 para começar a valorizar e custa apenas 4,15. Se a gente olhar aqui, ó, o desempenho do Chico dentro de casa, é muito bom, tá, gente? Ele sempre entrega aí 2, 3, 4, 5 pontos, né? Quando participa de gol ou da assistência, faz aí, ó, 7,4, 6,4, certo? E só negativou apenas uma vez contra o Botafogo. É um jogador de muita regularidade. Veja que eu tô tentando numa rodada difícil como essa buscar regularidade, tá? E o Internacional, querendo ou não queira, nos últimos jogos aí, ó, vem cedendo alguns bons pontinhos aí para atacantes, ó. Bastante, tá? Então, e o Inter não tá bem. Vai ter um jogo hoje difícil contra o Boca. Eu tô gravando hoje na parte da manhã. De noite vai jogar contra o Boca, né? Final do dia, enfim. E tá complicada a situação internacional. Com a chegada do Abel aí, o time vem perdendo posições no Brasileiro. Mudou drasticamente aí o sistema tático, né? D'Alessandro, uma das referências aí do time, por mais que ficasse no banco, era um cara que apoiava muito o Cudê, já disse que tá de saída no final do ano. Tá vazando água lá no Internacional. Tá acontecendo alguma coisa de errado lá no Inter, lá. E vai vir à tona logo, tá? Então, meio complicado assim, nesse momento, ficar apostando muito no Internacional. O único que se salva lá é o Galhardo pelo momento que vive, né? Eu penso assim. Tá? Então, o Chico é uma boa, sim. O Yuri Alberto de volta, faz um golzinho aí, de repente pode dar certo, mas como eu falei, o Inter tá no momento ruim. Aqui o Soteldo já vejo como uma boa. O Soteldo tem uma média de 4,30 jogando dentro de casa, é um jogador muito participativo, precisa de 0,20 para começar a valorizar. Tem um precinho legal, 6,46. E ó, e percebam, assim como o Chico, ó, é um jogador muito participativo, o Soteldo dentro de casa, ó. Sempre vai te entregar alguns bons pontos, porque é um jogador que parte para cima, sofre falta, pode dar assistência, né? Enfim, e só negativou aqui contra o Flamengo. Vai enfrentar um Sport que, por sua vez, aí, ó, a gente viu o Sport cede ponto demais fora de casa, olha só. Só negativou aqui, ó, o Hurtado aqui, ó. Isso é porque o Hurtado não jogou o jogo todo, tá? Entrou só no final, na 17ª rodada. Lá na 14ª, o Vitinho, que também entrou só no final, não jogou o jogo todo, certo? Então, ó, o Sport realmente cede ponto demais em todos os setores, tá? Vejo sim o Soteldo como uma boa para valorização para rodada, assim, né? E quem sabe até para pontuação. O Kaiser, gosto muito dele fora de casa, tá? Tem uma média de 7,63. Eu sempre bato com o Kaiser fora de casa. Precisa de 0,30 para começar a valorizar e tem um bom preço. Vai enfrentar um Palmeiras que defensivamente melhorou dentro de casa. Nos últimos 2 jogos dentro de casa não sofreu gols, tá? Mas o Kaiser tem um bom desempenho fora de casa. De repente, para valorização, tá valendo a pena. Resta saber como é que o Atlético Paranaense vai pro jogo, né? Que ontem empatou de 1-1 em casa com o River, né? E vai ter o jogo da volta importantíssimo. Uma batalha lá na Argentina, né? Contra o River. Então tem que ver direitinho como é que vai ser. Mas é um jogador que tem um bom desempenho. Veja, a rodada tá muito difícil porque são poucos confrontos, né? E a gente não sabe as escalações dos times ao certo. Só vai saber no sábado e ainda vai ter muita surpresa em cima da hora, tá? Mas o Kaiser tem um bom desempenho sim fora de casa. E aqui o Marinho, tá? Por mais que custe 23,12, tá? Ele precisa de 1,90 para começar a valorizar. E se o Marinho jogar, é chance de valorização mesmo custando isso, tá? Por quê? Porque o Marinho tem uma média de 12,66 dentro de casa. A média básica dele é 3,28, ou seja, sem gol, sem assistência, ele entrega 3,5 pontos. O dobro do que ele precisa praticamente para começar a valorizar. E ele precisa de 1,90. Em nenhum momento dentro de casa ele fez 1,90. A menor pontuação dele dentro de casa foi o último jogo que fez 5 pontos. Marinho é monstro. Bate falta, chuta de média e longa distância, é o cobrador oficial de pênaltis e às vezes bate até escanteio dependendo de quem a gente vê em campo, tá? E como a gente viu aí, o Sport cede ponto demais, mesmo custando isso, numa rodada difícil dessa, se tiver certeza que o Marinho vai pro jogo realmente, ou que pelo menos vai jogar meio tempo, é uma excelente, não só para pontuação, mas também para valorização, tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo. Vou com o Marinho, vou com o Chico e vou com o Soteldo, tá? Para valorização, nesse momento, certo? E como eu tô indo com muitos jogadores do Santos, eu vou com o nosso querido Cuca. Onde é que tá? Cuca on the man, né? Nesse momento eu vou com o Cuca.
Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em pontuação média para treinador, né, para técnico, conquistado nas últimas 5 rodadas, a gente vai perceber que o Sport é o time que mais cede pontos nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, né? E por mais que o Santos não conquiste tantos assim, tem outros times na frente, né? Eu acho que é um jogo propício aí pro Santos vencer bem, né? Então acho que para um time de valorização tá valendo sim, porque se a gente colocar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, treinadores mínimo para valorização. Ó, Jair Ventura, complicado contra o Santos, o próprio Santos. Ricardo Sapinto, pode dar certo, quem sabe? Tá precisando de 2,30 apenas, vai ter um jogo em casa, pode dar certo. E o terceiro aqui, ó, o mais valorizado é o Cuca, tá? Mas tem um confronto favorável contra o Sport. Certo? Então acho que para valorização sim, o Cuca é uma boa, tá? O Abel Ferreira do Palmeiras é uma boa, o Palmeiras tá com um bom desempenho dentro de casa, tá? E até quem quiser arriscar é o Ricardo Sapinto, tá? Pelo preço, custando 7,71 e pelo preço valorizar, de repente dá certo. Então, ficou assim o time, custando 100,26 cartoletas. Tá? Esse é o time de valorização para a 23ª rodada. 23ª rodada que não tem tanta opção assim, tá? O time ficou um pouquinho mais salgadinho para um time de valorização. Ficou. Por quê? Por causa do Marinho, que está custando 23,12 cartoletas, mas precisa de 1,90, né? Isso pro Marinho é café com leite, é troco, né? Então tem tudo para valorizar assim. Poucas vezes na competição o Marinho ficou tão desvalorizado assim. Certo? Os demais aí, todos os jogadores, tirando aí o Marinho e o Rodriguinho também, que está um pouquinho acima aí, 13,35. Os demais jogadores estão baratos, bem acessíveis. Eu acredito que ficou um bom time de valorização, principalmente porque são poucos jogos e, queira ou não queira, o Santos tem um confronto mais favorável desses pouquíssimos 6 jogos, tá ok? Então, custando 100,26 cartoletas, esse aí é o time de valorização do canal para a 23ª rodada. Finalmente aí, o nosso time de bons e baratos do canal, se tu diz Mané Bebê, né? Fez 82,53. Uma boa pontuação para um time que a gente escala aí para não passar de 100 cartoletas, certo? O desempenho foi muito bom. E por quê? A gente andava tomando porrada aí no canal, porque sempre eu escalava jogadores abaixo de 10 cartoletas. Essa rodada eu pensei assim, ó, não, pô, vou tentar equilibrar aqui, eu tô economizando bastante. Vou botar o Bruno Henrique lá na frente. Botei o Bruno Henrique de capitão, ainda não deu outro. Por isso que o de capitão é importante, enfim, né? Por isso que eu sempre falo, time de bons baratos do canal e valorização serve de suporte para você vir aqui buscar um ou outro jogador, né, na falta de cartoletas para fazer o seu time, né? Daí dá esses resultados como aconteceu aqui, ó. Time de bons baratos com mais o Bruno Henrique, um jogador mais caro, deu certo. Certo? E é isso que a gente vai começar a fazer agora, porque quem não tiver pelo menos 110, 100 cartoletas, 110 cartoletas aí para escalar nesse cartola daqui para frente, fica um pouco complicado. Mas vamos lá, vamos vender o nosso time aí, né? E vamos para a escalação, como a gente sempre faz, traz o timezinho prontinho aí. Tá feito, pessoal. Time de bons baratos, a gente sempre traz ele prontinho aí, ó, custando 101,75 cartoletas. Tá? Tentei focar nos confrontos, mesmo porque não tem tantos assim, são apenas 6 jogos, né? Escalei o John aqui, porque realmente, né, para um time de bons baratos se encaixa perfeitamente. A gente viu ali que o Sport tá com muita dificuldade de fazer gols fora de casa, né? E queira ou não queira, ele vem se mostrando, apesar de poucos jogos aí, um goleiro com bastante reflexo, um goleiro ágil, né? Um goleiro que consegue fazer defesa difícil, inclusive ontem ele arrebentou no jogo da Libertadores. Ele e o Marinho jogaram muito, né? Inclusive não era nem para tomar aquele gol se não fosse aquela viajada ali do Pituca, né? Tô aqui com o Felipe Jonatas, um pouquinho acima do nosso patamar aqui de bons e baratos, mas fecha bem com o time aí. A gente fechou um time com 101 cartolistas, tá bom, né? Quem não tiver 101 cartolistas nessa altura do campeonato, né? E o Felipe Jonatas é o seguinte, mesmo perdendo o SG, tá, contra o Sport, que tem grande possibilidade de manter, já que o Sport vem com dificuldade de fazer gols fora de casa, né? O John é um goleiro de defesa difíceis, vai ter a oportunidade de fazer defesa difícil, assim como o Felipe Jonatas é o lateral com maior número de desarmes, então tem como recuperar a pontuação, tá? Então eu tô escalando também o Lucas Veríssimo, né? Porque não tá fácil zagueiro, não quero repetir muitos zagueiros aí que eu já escalei no time principal, né? No time de valorização, então eu tô triplicando o Santos, assim como tô dobrando também o Palmeiras, tá? Com o Marcos Rocha, né? Porque o Palmeiras nos últimos 2 jogos dentro de casa não vem sofrendo gols, melhorou defensivamente jogando em casa, né, com o novo treinador, assim como o Atlético Paranaense fora de casa é um time que tem uma média aí de aproximadamente menos de 1 gol por partida. Quando vence ou quando faz gol fora de casa é apenas 1 gol, não é um time de fazer tantos gols, né? E o Marcos Rocha está em dúvida, mesmo ele estando em dúvida eu vou escalar, porque o Palmeiras está com muito caso de Covid, né? Então não vai ter tanta opção assim. É claro, tem o jogo hoje da Libertadores, tem que ver o que vai acontecer efetivamente, né? Mas qualquer coisa aí, se o Vinha, né, voltar, porque vai ter que ter ritmo de jogo para o jogo de volta das oitavas, quem sabe. Se o Vinha voltar, de repente eu escalo o Vinha aqui no lugar do Marcos Rocha, vamos analisar, tá? Tô indo com o Gustavo Gomes também, né? Na mesma linha de raciocínio do Marcos Rocha, né? Pela chance real de SG. E o Gustavo Gomes a gente já viu em outros vídeos que tem um bom desempenho dentro de casa, certo? Tô indo com o Raul pela regularidade. O Raul tem uma média de 5, 6 roubadas de bola, né? Desarmes, jogando fora de casa, uma regularidade enorme, né? O Vinícius tô indo
Porque o Vinícius naquele time do Ceará ali é o cara que pode fazer gol, é o jogador mais talentoso, é o cara que bate falta, bate alguns escanteios, bate penalidade, né? Então sempre tem uma chance real aí, o Vinícius aí de gol e assistência. Estou indo com o Sara porque realmente São Paulo produz muito fora de casa, anda com uma média alta de gol jogando fora, né? E o Gabriel Sara tem uma boa média jogando fora de casa, apesar de oscilar muito. Daí com isso eu estou fechando aqui o ataque com a dupla de São Paulo, né? O Luciano e o Brenner, que vem fazendo muito gol ali, né? Quando não é o Brenner, é o Luciano, enfim. Bahia melhorou dentro de casa, melhorou, mas tem a Sul-Americana semana que vem, né? Não sei como é que vai acabar jogando. E o São Paulo tá em busca aí, né? Dessa liderança aí, né? Provavelmente vai jogar para tentar ganhar os 3 pontos. E o Rony aqui é minha aposta, né? O Rony melhorou, né? Nos últimos 2, 3 jogos aí. Não é ainda aquele Rony do Atlético Paranaense, mas ele melhorou um pouquinho aí, porque dá para ver que esse novo treinador aí, né? Apesar de mudar um pouquinho a filosofia em relação ao Cebola aí, ele é um cara que privilegia bastante aí jogador de extrema, né? De extrema de campo, certo? E com isso eu tô indo com o Abel Ferreira, né? Justamente ele que eu tô falando. Porque o Palmeiras realmente, né, também tá buscando algo mais no campeonato, né? Quer ficar lá na ponta de cima da tabela. Dentro de casa melhorou bastante, vinha sofrendo muitos gols, agora nos últimos 2 jogos não sofreu, ajeitou ali defensivamente e tá com um contra-ataque bem rápido, né? Então acredito que é uma boa sim, ainda mais se a gente levar em consideração que o Atlético Paranaense empatou com o River ontem, né? E com certeza vai ter que focar na Libertadores, provavelmente deve poupar muito jogador e para a semana que vem pro jogo de volta lá na Argentina, que vai ser complicado, né? Se o Atlético quer alguma coisa a mais, vai ter que focar, né, naquele jogo de volta lá contra o River, que deve ser dificílimo, né? Acredito que ele deve dar uma poupada aí contra o Palmeiras. E o Palmeiras não tem muito o que poupar, né? Tá com muito jogador em Covid, um ou outro deve voltar, mas não tem tantas opções assim, a maioria dos jogadores deve jogar mesmo aí no sacrifício até, tá certo? Então assim, ó, gente, tá uma rodada difícil. Tá uma rodada complicada de escalar, a gente só vai saber mais ou menos o que vai acontecer efetivamente lá para sábado, inclusive sábado live ao meio-dia, né? E mesmo assim a gente vai ser pego de surpresa. Vai ter jogador que estava entre os prováveis que não vai jogar, vai ter jogador que estava em dúvida que vai jogar, outros não vão jogar, vai ser uma loucura, tá? Esse final de semana vai ser uma loucura, vai ser um final de semana complicadíssimo no Cartola por causa dos jogos da Libertadores, dessa semana que vem, né? Sul-Americana também semana que vem, jogos atrasados, antecipados do Brasileiro. Vai ser complicado esse final de semana. Então, assim, ó, se você terminar a rodada pelo menos com os 11 jogadores, né? Que não tem como tirar, né? Ficar de fora. Mas se os seus 11 escalados jogar, já vai ser uma vitória, tá? Porque vai ser um final de semana aí complicado. Então, custando 101,75 cartoletas, né? 101 cartoletas. Esse aí é o nosso time de bons e baratos do canal para a 23ª rodada. Então é isso, pessoal. Time de valorização e bons baratos do canal escalados, né? Ontem a gente já botou o time do vídeo principal, então juntando tudo isso, acho que tem bastante informação aí pra gente tentar fazer um bom time aí pra essa rodada. E não tá fácil, né? Uma rodada com menos jogos, apenas 6 jogos, né? Reduz demais aí as opções. Tanto é que eu acredito aí que os times vão ficar muito parecidos essa rodada, a grande maioria, tá certo? Live, sábado, como eu falei, ao meio-dia, tá? Pra gente tirar todas essas dúvidas, que vai ser uma rodada complicada mesmo. Quer fazer aquela live legal, gostosa, interagindo bastante aí, com quase 2 horas de duração, vendo bastante estatística. Portanto, se você não é inscrito, convida a se inscrever no canal, né? Ativar o sininho das notificações, porque daí a hora que eu entrar na live, você é notificado e assim também não perde os outros vídeos aí do canal até o fim do Cartola, que é nessa pegada aí, baseada em bastante dados e bastante estatística. Tá certo? No mais, gente, quem já for inscrito, deixa aquele like, né? Vocês ajudam demais o canal, né? Só tenho que agradecer todo mundo aí. O canal vem crescendo esse ano. Comecei o canal ano passado e hoje a gente é um pouco mais de 15 mil inscritos. Vamos que vamos. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Fui!